Pessoal, esse aqui é o aplicativo Microsoft Excel. A gente vai começar a utilizar ele para desenvolver nossas atividades aí. Vamos aqui, ó, nessa primeira tela, só verificando. Quando a gente abre o Excel, ele tem essa lista de arquivos recentes. É interessante ter essa lista porque muitas vezes a gente está trabalhando em uma planilha específica e a gente acaba voltando várias vezes nela. Então, quando a gente abre o aplicativo, provavelmente aquele arquivo que você estava editando anteriormente, possivelmente você volta nele. Então, esse é um atalho interessante. No caso aqui, eu vou criar um arquivo novo. Se a gente utilizar essa opção aqui, ó, criar em OneDrive, o arquivo que a gente criar, a gente pode acessar ele de qualquer outra plataforma. Por exemplo, se você tiver num computador, né, você pode abrir esse mesmo arquivo que você está criando aqui agora no seu celular, você consegue abrir ele no seu computador e editar ele de forma que, quando você voltar no celular para abrir esse arquivo, ele vai ter as mesmas alterações que foram feitas no computador. Aqui para baixo a gente tem vários modelos de... Alguns modelos a gente pode depois utilizar eles para alguma atividade, mas a princípio a gente vai... aliás, eu vou deixar aqui, eu vou salvar esse arquivo no meu celular mesmo, tá? E vou criar um arquivo em branco, uma pasta de trabalho em branco. O Excel no celular, ele tem essas bolinhas aqui, ó, nos cantos da célula, para você selecionar. Fica mais simples de você conseguir selecionar as células. Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma seleção da célula A1 até a D1, eu clico na bolinha inferior à direita aqui, ó, e vou arrastando. Ele me permite uma precisão melhor. E o que seriam então células, né? Cada um desses retângulos aqui são células. E a gente vai falar muito, ó, na célula B2, célula que está na coluna B, na linha 2. Então, na célula B2, insira os valores... Vou fazer aqui um controle de gastos, para a gente começar a desenvolver a atividade. Eu selecionei da célula A1 até a D1. Eu vou aqui, ó, nessa setinha no canto inferior do celular, ó, né? Vou expandir aqui as opções. Em página inicial, a gente tem, tá vendo, várias outras abas ali que a gente tem também no desktop. Vou utilizar dentro de página inicial, mesclar e centralizar. A gente meio que transforma a célula A1 até a D1 em uma única célula. Dentro dessa célula, eu já posso digitar, então clico aqui em cima, vou colocar aqui, ó, controle de gastos. Pronto. Na célula A3, eu vou começar a criar aqui um cabeçalho para as nossas informações. Uma data, um valor, uma coluna para valores de entrada, saída, e nesse campo aqui eu vou deixar um valor que seria referente ao que sobrou do mês anterior. Então, por exemplo, em data, eu vou colocar aqui, ó, no dia 3 do 8 do 20, cliquei setinha para a direita aqui, ó, tá vendo? Nesse dia, eu tive uma despesa de R$ 70, referente à energia, conta de energia. O meu saldo inicial aqui, eu vou colocar de R$ 100. O final do mês de julho, sobrou R$ 100. Desses R$ 100, eu vou fazer a nossa primeira fórmula aqui. Eu tinha, então vou colocar aqui igual, né? Toda a fórmula no Excel a gente coloca primeiro igual, célula anterior. A célula D3 conteria, né, meu saldo atual. Igual D3 mais célula de entrada, que no meu caso é 0, menos a célula de saída, que é R$ 70. Então vou dar um Enter aqui. Então agora eu tenho R$ 30 após essa despesa que eu tive ali com energia. Vamos configurar todos os campos que têm valores, né, numéricos com separador de milhas. Então eu vou clicar aqui no 100 e vou clicar aqui, ó, nessas três bolinhas aqui, que significa separador de milhares. Para eu não ter que ficar fazendo isso em cada uma das células, eu vou selecionar então todas as células que vão ter... Ó, fui até a 20. Então selecionei todas as células que teriam essa informação de números, né? Como eu selecionei células que têm números e outras células que não têm nada, então para mim colocar aquele separador de milhares, eu tenho que vir aqui, ó, expandir, página inicial mesmo, vou descendo, ó,
Então, aqui em página inicial a gente tem tamanho da fonte, negrito, itálico, preenchimento, cores. Depois a gente vai trabalhar direitinho com esses recursos. Mas vamos criar aqui nossa primeira planilha em Excel. Então, coloquei aqui 70 e 30 reais já estão formatados como número, né? E agora vamos inserindo aqui mais informações. Então, no dia 5/8/2020, caiu o meu pagamento, então recebi 500 reais. Eu só digitei 1.500, ele completa agora com ponto e vírgula, né? 1.500,00. E agora aqui eu vou fazer a fórmula de novo. Igual, meu saldo anterior, mais valor de entrada na coluna B, linha 5, né? Então, B5 menos C5. Então, agora eu tenho R$ 1.530 no dia 5/8. Por que eu estou colocando... vou dar 2 cliques aqui, ó. Por que eu estou colocando os valores em brancos dentro da fórmula também? Porque agora, em vez de ficar digitando toda vez a fórmula, igual esse, mais esse, menos esse, né? Eu vou selecionar aqui. Ó, eu cliquei em cima a célula já está selecionada. Eu cliquei mais uma vez só. Apareceu essas opções aqui, ó, copiar, recortar, comentário. E eu tenho aqui preenchimento. Então, cliquei em preenchimento, observem que aqueles 2 círculos que tinha nos cantos da célula agora viraram quadrados. Então, agora eu vou utilizar, quando ele está desse jeito, a gente clica e arrasta o preenchimento da célula. Ó. Então, ele copiou a fórmula. Eu não travei a linha nem coluna, né? Então, cada uma das células ele copiou e aplicou. Tá vendo? A mesma lógica que eu fiz nas primeiras células, ele copiou a lógica para todas as outras. Então, agora eu vou inserindo aqui, ó, no dia 5/8, que caiu o pagamento, eu já aproveitei e fui no mercado. O mercado é saída, gastei R$ 200. Então, ele já vai debitando. No dia 10/8, eu gastei combustível, R$ 100. E assim vai. Vamos inserindo informações, ó. Mercado, combustível, energia, já foi. Água, né? Gastar uns R$ 60 de água. Todos os valores que eu vou digitando aqui, ó, eles vão subtraindo. Vamos aqui adicionar mais informações. Só para a gente melhorar um pouco a nossa planilha. Então, observe que a gente está colocando data e valores, mas se a gente colocasse uma descrição, ficaria mais interessante a nossa tabela, o nosso controle, né? Então, eu esqueci de inserir uma coluna aqui chamada descrição. Como que a gente faz, então, para inserir uma coluna aqui pelo celular, né? Eu seleciono a coluna, certo? Então, eu quero inserir uma coluna entre a coluna A e a coluna B. Então, eu vou clicar aqui em coluna. Cliquei aqui, ó, nessa opçãozinha de expansão. Tá vendo? Página inicial, onde tem fonte, cor, preenchimento, mesclar. Eu vou aqui, ó, inserir e excluir. E aqui eu vou inserir uma coluna. Por que as outras opções estão em cinza, né? A gente não consegue clicar. Porque eu selecionei coluna, então agora só tem funções de coluna. Se eu só clicar na célula, eu também consigo inserir coluna. Tá vendo? Só que eu posso acabar errando e clicando em alguma outra coisa diferente. Por exemplo, inserir linha ou inserir deslocar para a direita. Então, assim, para inserir coluna, eu costumo clicar aqui na coluna mesmo. Pronto, inserir coluna. Agora eu vou aqui e vou escrever a descrição. E aqui em descrição eu coloco energia, né? Energia. Aqui foi pagamento. Aqui foi mercado. Esses R$ 100 eu nem lembro o que é. Combustível, né? Combustível. Vamos ter também internet. R$ 60 de internet? Não, R$ 60 aqui foi de água. Água. R$ 200 foi, sei lá, o convênio. Você está pagando convênio para sua filha, enfim. Convênio médico. A gente tem, sei lá, um lanche. Como é um lanche no final de semana, lanche. E aqui a gente vai agora inserindo mais informações. Dia 14/8, aconteceu algum problema na sua casa, precisou chamar um eletricista, o reparo ficou caro,
colocar o que mais aqui. O que não falta é gastos, né? Pra gente lançar. Aí observem que o saldo já está lá em 470, né? Então, o que é legal de fazer esse tipo de controle? A gente consegue, por exemplo, quem tem umas pessoas que trabalham, com, que recebem, né, em sistema de vale. Então, costuma receber lá para o dia 20 um vale, né? Vou colocar aqui R$ 200, por exemplo, de vale. Então, às vezes, lá para o dia 17, a pessoa tem um, vamos supor que lá para o dia 17, a pessoa já tem a previsão de ter que pagar algum valor. Sei lá, ele tem uma conta X lá. Me falhou o exemplo. E está programado R$ 300, sei lá, foi um vestido, alguma conta que precisou pagar. Então, assim, no dia 17, eu só vou ter R$ 170 para qualquer emergência que me aparecer, né? O que acontece? Se você continuar lançando e pensando em trabalhar com previsão, né? Ó, deixa eu já lançar aqui mais algumas informações. Então, no dia 25/8, mercado de novo. Cada vez que vai no mercado é R$ 200. A gente aqui, ó, encerraria o mês com R$ 170, tá? Deixa eu selecionar aqui toda a tabela. Vamos ajustar aqui a tabela. Eu cliquei aqui cliquei e segurei autoajuste da largura da coluna. Aqui a gente pode dar uma formatada Aqui a gente pode dar uma formatada na nossa planilha, né? Então vamos utilizar aqui bordas, né? Coloquei aqui. Essas linhas agora, elas realmente existem. Então, diferente das linhas que a gente enxerga no Excel aqui, que são bem transparentes, bem fraquinhas, essas linhas das bordas, elas aparecem na impressão. Então, se a gente imprimir sem colocar borda, não vai aparecer essas linhas aqui, ó, essas mais fraquinhas. Isso aqui a gente chama de linhas de grade. É para ajudar a gente a se orientar dentro do Excel. Agora, essas linhas de bordas aqui, essas bordas aqui, elas vão aparecer no nosso... Vou selecionar essas últimas células aqui, ó, e vou limpar. Pronto. No final do mês, a gente vai ter R$ 170 segundo essa planilha aqui. O que a gente pode fazer agora aqui, para dar uma... Vou aproveitar o vídeo. Vamos colocar aqui, ó, receitas, despesas e resumo. Quais são as minhas receitas? Eu posso fazer uma somatória aqui com todos os valores de entrada, né? E em vez de clicar igual, se eu fizer essa conta aqui, ó, igual esse, né? Mais esse, eu vou ter a soma de R$ 1.700, 1.500 mais 200. Mas é interessante a gente usar a função de soma do Excel, porque pode ser que a gente insira informações posteriormente, no meio da tabela, e aí você tem que ficar refazendo essa fórmula. O que eu quero fazer? Eu quero selecionar esse intervalo todo aqui. Como que eu seleciono o intervalo entre uma célula e outra? Dentro da fórmula, em vez do ponto e vírgula, a gente utiliza o dois pontos. E aí eu vou colocar aqui, ó, C16. E posso dar Enter aqui, que ele fechou o parênteses para mim. Então, agora sim, eu tenho R$ 1.700 utilizando a função de soma do Excel. Vou fazer a mesma conta agora para as minhas despesas. Então, igual, soma. E aí, eu vou clicar aqui e vou arrastar, ó. Opa, foi muito. E vou dar um Enter. Então, 1.630. Resumo. Resumo seria tudo que eu recebi no mês de agosto, menos tudo que eu gastei no mês de agosto. Então, igual esse. Então, igual esse, menos esse, igual C18, que são a soma das minhas receitas, menos C19, que é a soma das minhas despesas. Então, no mês de agosto, eu fiquei com um saldo positivo de R$ 70. Se no final do mês eu tenho aqui 170, na verdade eu tenho R$ 70 que sobrou do mês e mais R$ 100 que me sobrou do mês anterior. A intenção desse vídeo é a gente estudar tanto o Excel no Android quanto no computador. Então aqui é só para a gente perder o medo mesmo e a gente se fala em aula. Obrigado.